Me responda, a vida eterna tem alguma coisa a ver com o trato do meu próximo? Me diga, a vida eterna tem alguma coisa a ver com o modo como eu trato o meu próximo? Agora, ouça esse episódio de Jesus e guarde no seu coração. Verso 25 diz assim: eis que certo homem, teólogo, exegeta, hermeneuta, intérprete da lei, da Torá, do Velho Testamento, especialmente da lei de Moisés, se levantou com o intuito, com a intenção de testar Jesus, de pôr Jesus em provas. E disse-lhe, isso aqui é aquele Enem maligno, é um cara que quer ver se Jesus diz alguma coisa do que se possa acusá-lo. E a primeira pergunta é essa: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele traz uma questão de natureza escatológica e soteriológica. Soteriológico é o que é pertinente à salvação, escatológico é o que é pertinente às últimas coisas. Mestre, rabino, rabai, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, devolveu a ele, que era um homem tão culto, tão erudito, faz uma pergunta dessa natureza, tão básica. Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Tu estudas tanto, sabes de cor. Como tu interpretas a lei acerca do tema que tu me propuseste? Então, o intérprete da lei, o teólogo, o exegeta, hermeneuta, o erudito, respondeu, ora, na lei, a síntese de tudo é esta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E mais, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus e ama o próximo. Entrega tudo a Deus, todas as dimensões do teu ser. E faze isso ser positividade, amor, graça, verdade e justiça na direção do teu próximo. Ama a ele, o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu, respondeste corretamente. Se fosse aqui em casa, a Adriana iria dizer, parabéns! Quando alguém dá uma resposta dessas assim, óbvias, aqui em casa tem essa troca de parabéns! Faze isto e viverás. Disse Jesus a ele. É isso aí. Respondeu corretamente. Agora, não é só saber, meu filho, é fazer. 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 A ênfase não é em saber, é em fazer. Como disse Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, através das minhas obras, te mostrarei a minha fé. Porque a ênfase não está em dizer, em saber, em confessar, mas estar em fazer isto, em viver. Como Jesus repetiu diversas vezes, que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra dele e a praticam. Aqueles que, sabendo a vontade do meu Pai, disse ele, a praticam. E a vontade do Pai está revelada em Jesus, no Evangelho. Respondeste corretamente. Agora, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, olha só, o cara agora já está querendo se explicar, por não saber para onde ir, por não ter saída. Ele começa a querer arranjar uma relativização para si mesmo. Então, na intenção de se justificar, porque antes era o intuito
intuito de provar Jesus. Agora, diante do fato de que ele teve que responder o que ele não podia negar saber, tendo ouvido de Jesus que não era só para saber, era para fazer, e a vida eterna seria provada por ele, agora querendo, na segunda rodada, se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Oh, pergunta mais cretina, meu Deus. Que pergunta cretina. Quem é o meu próximo? Todo mundo que não quer enxergar o próximo faz essa pergunta. E, aliás, a maioria das perguntas humanas são feitas para que o cara tente se justificar de alguma coisa, tente pretextuar na perspectiva de não se implicar em relação ao que sabe e não pratica. Aí tem sempre alguma coisa a mais, tem estudos a mais a fazer, tem cursos a mais a se dedicar, tem doutrinas a aprender, vão sempre adiando, e para quanto mais distante se põe o próximo em questão, melhor para ele. E todo o trabalho de dissimulação de quem sabe e não pratica é criar mais argumentos de distração e de autoengano e de afastamento do próximo em nome de outros aprendizados, de ponderações, de reflexões, de equilíbrios distintos, enquanto Jesus está dizendo: cara, o que você já sabe é o bastante. Vai e faze, e terás a vida eterna. Aí ele diz: ah, legal, quem é o meu próximo? Dá vontade de pegar e passar por cima de um sujeito desse. Quem é o meu próximo? Está aqui de cima para baixo: o teu próximo sou eu, cretino. Olhe em volta, todo mundo. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, que é uma descida bem íngreme. E veio nessa descida, que naquele tempo era um caminho serpenteante, que ainda existe até o dia de hoje, o antigo caminho romano do primeiro século. Eu já o visitei diversas vezes. Veio a cair em mãos de salteadores, porque naquele tempo havia muito assalto na descida de Jerusalém, da Jerusalém rica, aristocrática, para Jericó dos pobres. Caiu na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, desacordado. Casualmente, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote, um religioso, aqui da estirpe do homem que fez a pergunta a Jesus, e tão religioso quanto os sacerdotes que mataram Jesus e confabularam para sua morte. Passava por ali um sacerdote, cheio de vestimentas sacerdotais, de penduricalhos, de fantasias litúrgicas, passando por aquele mesmo caminho onde o homem estava semi-morto. E vendo-o, se afastou e passou bem distante, fingindo que não tinha visto nada. Semelhantemente, veio um levita, um cantor do templo, um cara do louvor, do ministério de louvor do Velho Testamento. Descia, acostumado a cantar para sacerdotes nas liturgias do templo. Era um homem de cultos. Descia no mesmo caminho, por aquele mesmo lugar, e vendo o homem caído, também passou o mais distante que pôde. O exemplo do sacerdote foi seguido pelo levita. A religião é uma espécie de dominó, como a gente tem um dominó aí no Braulio, um dominó que começa com um dominó pequenininho, e ele vai caindo em sequência, até derrubar um outro grande. Isso funciona tanto do menor para o maior, de acordo com a conveniência, como também do maior para o menor, de acordo com a conveniência. Nesse caso aqui, foi do maior, que era o sacerdote, caindo, criando um comportamento no menor, que era o levita. Disse: bom, se ele, que é ele.
passou distante, eu é que não vou fazer nada diferente. Acaba se criando uma cadeia de instruções tácitas. Instruções tácitas. Passou de longe também. Então, vem um herege, que todos em Israel consideravam herege, a tal ponto que era normal no primeiro século, nos dias de Jesus, que os religiosos extremamente fanáticos e intolerantes fossem todos os dias ao pôr do sol para a porta das suas casas, erguer a mão na direção da Samaria e amaldiçoar a todos os samaritanos, dizendo: malditos sejam os samaritanos pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse era o ódio, eles eram irmãos. Era o reino norte de Israel que, quando foi para o exílio, não se manteve etnicamente puro, como os judeus que foram para outro exílio fizeram. Então, se tornaram vira-latas, repudiados, desprezados pelos judeus ortodoxos, pelos senhores do templo, pelos donos da religião. Esse era o espírito da época em relação ao samaritano. A homens e mulheres. As mulheres eram mulheres rameiras, prostitutas, gostosas e oferecidas. Aliás, são bonitas até hoje, lá em Samaria. Cada perna, cada coxa, cada mulherão, impressionante. Como disse um garotinho outro dia, impressionante eu, épico. E a última vez que eu estive lá, se não me engano, era num sábado, eu pedi para o nosso chofer, para o Issa, fazer uma volta por dentro dos lugares íntimos da Samaria, em Siquém, para mostrar exemplares das mulheres samaritanas para minha mulher, para algumas pessoas da minha família que estavam no carro. Todo mundo ficou impressionado com o desenho das mulheres samaritanas. Fecha o parênteses. Então, é essa estirpe do indivíduo que chega, esse vira-lata para sacerdotes, levitas e judeus, e que seguia o seu caminho. Ele estava andando no seu próprio caminho e passou-lhe perto. Ele estava acostumado a ver gente caída na vida. Ele tinha que a vida inteira escolher lugares perigosos para viajar, para não ser objeto de preconceito e intolerância dos religiosos de Israel contra ele ou eles, samaritanos. E então esse homem, vendo o outro caído, sem querer saber quem era o outro, a procedência, o pedigree, a linhagem, o DNA, a cultura, a religião, nada. Viu e se compadeceu dele. E chegando, cuidou dos seus ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Antigamente, na realidade, a ordem de asepsia era invertida. Se passava primeiro o vinho, como antisséptico, se passava, ardia, lavava-se os ferimentos, depois vinha o óleo para cobrir. Mas aqui há uma inversão de uso dos elementos, e se começa primeiro com o óleo e depois com o vinho. É uma sutileza singela para mostrar esse trato de carinho. Primeiro amolece os ferimentos, depois ele lava, depois ele ata. E então, colocando sobre o seu próprio animal, sobre a sua condução, levou-o para uma hospedaria ali do lado, próxima, e tratou dele algum tempo, continuou cuidando pessoalmente. No dia seguinte, ele tinha que ir embora. E então tirou 2 denários, que para a época era um bom dinheiro. Tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, ao dono da estalagem, dizendo: cuida deste homem. Não disse cuida desse samaritano, era um homem, era só um homem, mas um homem, apenas e grandiosamente um homem. Cuida deste homem.
e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Passarei aqui, se houver alguma coisa a mais, eu pago. Então Jesus volta-se para o exegeta, para o hermeneuta, para o teólogo, para o religioso, para o estudioso, para o acadêmico, interessado em vida eterna, mas que gostaria que a vida eterna não tivesse implicações tão profundas na relação dele com o próximo. Veio Jesus e lhe perguntou: qual destes três, sacerdote, levita e o samaritano, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual? Qual desses três te parece ser o homem que foi o verdadeiro e genuíno próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Dize para mim, me responda, disse Jesus. Qual destes? Então lhe respondeu o intérprete da lei e disse o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele. Ele nem quis dizer o samaritano, porque o preconceito era tão grande. Mas ele não podia negar. Senão era a mesma coisa que assinar um atestado de estupidez, de fanatismo, de intolerância, de atitude retrógrada, que ele não podia mais dela se desviar, nem fazer moonwalking. O que usou de misericórdia para com ele. Mas não disse o samaritano. Não disse. Era quase uma blasfêmia dizer o samaritano, o espírita kardecista, o católico, o ateu, o agnóstico. Quem foi? Quem foi que cuidou? Os Médicos Sem Fronteira. Quem foi que cuidou? Quais foram as mãos que levantaram e cuidaram? Então, a religião é forçada a responder o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai tu, e procede de igual modo, como ele já tinha dito. Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele conclui outra vez dizendo: não é na base da logorreia, nem do discurso, nem da tese sociológica, nada disso. Se não se transformar num fazer concreto, não passa de logorreia, de gonorreia oral. Vai e procede tu de igual modo. Procede tu de igual modo. Agora me responda, a vida eterna tem algo a ver com o trato do seu próximo? Me diga. Me diga. Eu não vou ler para quem sabe ler. Nem vou apresentar um texto em braille para quem pode me escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para entender, entenda. Quem tem coração para compreender, compreenda. Jesus, que a tua palavra nos esbofeteie. Tire de nós a nossa maldade, a nossa disfarçatez, as nossas máscaras de piedade, de teologia, de religiosidade, de eternos adiamentos da prática do bem, em nome, às vezes, da oração, que precisa ser feita para sempre. E dela nunca se sai para uma ação que ore enquanto age, que seja uma oração. Salva-nos dos pretextos que nós arranjamos para atrasar-nos sine die, aquilo que nós sabemos que precisa ser feito já, hoje e agora. Salva-nos dessa doença da falação, da reflexão eterna, que não acaba nunca. E você vê os mesmos
refletindo para sempre sobre aquilo que anos atrás já refletiam e continuam sem nada fazer. Pelo amor do teu nome, eu te imploro, é tão simples, é tão óbvio, que eu me nego a fazer qualquer outra adição além de ler o óbvio. Por favor, que um terremoto do Espírito Santo quebre as estruturas mentirosas, que as estruturas religiosas criaram como pretexto e adiamento eterno da prática do amor, da vida, da compaixão, da justiça e da misericórdia. É o que eu te imploro. Acorda muitos agora. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém.